Ei, gente, boa tarde. Sejam super bem-vindos. Ei, meu amor, Oi, lindeza! tá boa? Eu estou ótima. Melhor agora falando com você? Ei, Bianca, o pessoal tá entrando ainda, Adri. Ei, A Sandra, seja Sandra! super bem-vinda. Ei, Fê. Gente, vocês poderiam ajudando a gente, assim, na medida de dar um retorno, assim, de áudio, né, Adri? De Isso áudio mesmo. e de imagem. Se tá tudo bem, né? Que a gente tá tendo uma internet está super sobrecarregada esses últimos dias, então às vezes elas dão uma oscilada. A gente tomou todos os cuidados aqui, né, Dri? Já ensaiamos, Mas, já treinamos, já ensaiamos, já entramos, já treinamos, né, Dri? Como é que entra, como é que faz? e como? Que eu tenho que aprender, gente, muito, A, muito. Mi- Tô a Milene, adorando. a Milene tá falando que tá picando aqui a ligação. Deixa eu ver Mas o que para que é mim que tá será que tá tranquilo. picando. Me deu uma melhorada, gente? É áudio ou é imagem que tá picando? Se vocês puderem. Ah, tá bom? Ai, que bom. Aí vocês vão me Alguém dando. falou que tá ótimo. A Aí, gente, Mariana morta! Oi, Mariana! o que que é Mi que tá Ami, picando? É áudio ou é áudio. imagem? É áudio que tá picando? Tá bom, procedre? Ô, Para mim tá Mi, ótimo. Eu tô enxergando, escutando direitinho, vendo direitinho. tá. Ô, gente, então vocês vão dando um retorno aí pra gente, né? Ah, que bom, Mi. É importante vocês irem dando esse retorno aí pra gente, que a gente vai tentando ajustar do lado de cá, né, Dri? Isso. Dentro Porque a gente não daquilo. sabe. Também tô com saudade, Mariana. Aparece, bonitinha. A minha imagem, Mi, que tá ruim? A Milene tá falando que a imagem tá ruim. E Lidiane, tá boa, meu amor. Pra mim tá. Ah, Lidiane, eu conheço a Lidiane. Eu acho bom. Bom, gente, vocês vão me dando um retorno. A imagem tá Posicionando a legal? A gente gente aqui. pode, a gente pode ir seguindo, então? Vocês dão um retorno pra gente, por favor? Ei, Vilma, seja super bem-vinda. Tá boa a imagem? Ai, que bom. Então, por favor, vocês vão dando esse retorno aí pra gente. A gente vai tentando ajustar do lado de cá. Perfeito, Mi. Bom, o pessoal vai entrando, né, Dri? Vamos começando E assim a um gente pouquinho, vai né? iniciando, né? Perfeito. Então, bom, primeiro coisa que eu queria falar, eu estou feliz demais da conta, muito agradecida e feliz, meu coração muito feliz da Adriana ter aceitado o convite do Instituto. O Instituto somos eu e minha irmã, né? Eu e minha irmã herdamos o Instituto dos nossos pais. Nós duas somos psicólogas, já trabalhamos com a psicologia já há mais de 25 anos e estamos, né, caminhando, escolhemos esse caminho de vida aí da sistêmica, das constelações familiares já há mais de 11 anos. Né? Eu e a Milene, a gente costuma falar que a gente escolhe isso como é mais do que uma base, é mais do que um fundamento teórico, é um caminho de vida mesmo, né? Onde a gente vê que ele nos dá recursos simples que nós podemos utilizar nas nossas vidas e a gente pode ir averiguando, verificando os efeitos desses posicionamentos, né, dessas escolhas na vida da gente. Esse é um pouquinho da gente, um pouquinho do Instituto. A Milene não está com a gente em Mas tá imagem, aqui com a mas está gente. aqui com a gente, né? Porque o Instagram ainda não permite mais de duas pessoas ao mesmo tempo fazendo uma live, então a gente segue com aquilo que nos está disponível e fazendo um bom uso disso, né? Dri, E quer falar um pouquinho de feliz. você? Feliz. Quer falar um Ó, pouquinho de você, primeiro eu meu queria amor? dizer que eu estou muito feliz de estar com vocês, porque eu, assim, acho uma honra, porque eu adoro o trabalho de vocês, a forma como trabalha, a ética do trabalho, isso é muito importante. Então, eu para recomendá-las, é assim, fecho os olhos e mando que sei que é um trabalho ético e bem feito. Então, a honra é toda minha. Me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, a minha formação é o direito, eu sou advogada, mas eu trabalho e venho trabalhando os últimos 18 anos na área de planejamento financeiro, de uma forma ou outra. Um período eu trabalhei gestão de risco, outra gestão de ativos, hoje eu faço um trabalho mais amplo, com um olhar nas pessoas, no humano, no sentimento que elas
fazem, né? E da relação delas com o dinheiro, como elas se relacionam com o dinheiro. Então é uma honra esse bate-papo e estou aqui aberta às perguntas. Quem tiver dúvida pode ir perguntando, que nós estamos aqui para isso hoje, né? Conversar. Ei, Marina, seja bem-vinda. A gente acaba iniciando, esqueci de falar umas coisas importantes. Ei, Duda, meu amor, Dindinha também te ama muito. Minha sobrinha, gostosura da Dinda. Gente, a gente sempre gosta de fazer as lives de uma maneira muito interativa, sabe? Então é importante, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, tiverem alguma dúvida, quiserem colocar alguma coisa, né? Vão colocando aí nos comentários, vão perguntando pra gente. Eu e a Adriana vamos estar sempre atenta aos comentários de vocês, na medida do possível. Se passar desapercebido alguma coisa, nos avise. Gente, eu perguntei um negócio, a gente volta lá, né, Dri? E a gente tenta Quantas responder. Vezes precisar. Sim, para a gente responder vocês com o maior carinho possível. Eu e a Adriana, a gente estava conversando sobre isso e a gente resolveu fazer essa live hoje sobre esse tema especificamente, né? Sobre o planejamento financeiro pessoal e o envolvimento de todas as emoções que compõem esse planejamento. E antes disso, a gente estava falando que é interessante quando a gente olha para essa proposta de um planejamento financeiro pessoal, que isso é uma coisa que parece que a gente não foi ensinado, né, Dri? Assim, a gente não foi, não sei, não foi educado, não foi dado para a gente como uma prioridade. Como é que você vê isso, Dri? Você vê como prioridade, como educação? Como é que você vê esse trem? Eu vejo assim, hoje, fico muito, como é que eu posso dizer? Todo cliente que chega para mim, eu tento acolher ele o máximo possível, porque eu falo, quem te ensinou? Ninguém. Nossa relação com o dinheiro é uma relação muito infantil ainda. Eu tenho dinheiro, eu vou ali comprar uma pipoca. E eu cresço com esses conceitos. Eu tenho dinheiro, eu compro. E aí, de repente, vem o cartão de crédito. Eu posso comprar mais sem ter o dinheiro. Como é que faz? E aí o povo começa a gastar mais, como se o dinheiro fosse o cartão. E, na verdade, ele não é. E chega o fim do mês, gera um descontrole. E a pessoa se culpa muito. E eu falo, peraí, quem te ensinou? Nós temos que passar por uma fase primeiro educacional, né? O que a gente conhece do dinheiro? Qual é a nossa relação? Se eu não fui educado, não me ensinaram, claro que eu tenho responsabilidade pelas minhas ações, mas antes de tudo, peraí, se dá uma desculpa, se poupa um pouquinho, entenda que nem tudo é isso. O que eu vejo muito, Mirelle, é as pessoas não terem uma reserva de emergência. Então, em situações igual a de agora, as pessoas entram em pânico. Por quê? Porque não tem reserva. Então, quando chegam para mim, eu falo que tem alguns sentimentos que são muito característicos. Sim. Ou ele chega com muito medo, tipo, vou perder tudo, eu não sei para onde ir. Sim. Ou chega com culpa, ou ele chega com raiva. Com ou raiva tudo dele, junto, com raiva de tudo. E ou às vezes, tudo e aquele negócio, né, Dri? É isso que eu acho bacana, e inclusive eu acho muito bacana no trabalho da Adriana, o que me faz ser uma grande fã dela, que é o seguinte, a Adriana ela tem um olhar onde ela vai contextualizar as coisas. Então, ela não olha só para o dinheiro, ela olha para todo o contexto aonde aquilo está envolvido. Todos estão os fatores que estão compondo aquele quadro, ou seja, ela tem um olhar amplo para a situação. E quando a gente amplia o nosso olhar, a gente também vai nos deparar com os sentimentos e com as nossas emoções que às vezes facilitam ou dificultam a execução de um bom planejamento financeiro pessoal. E quando a gente estava parando e conversando sobre isso, eu acho que existem uma série de emoções juntas e misturadas. Vem o medo, vem a culpa, vem a raiva. Quando a gente está passando algum aperto, né, gente? Igual agora, a chave virou, quem tinha uma reserva de emergência, ok, consegue gerenciar essa reserva de emergência. E quem não fez? Quem não tem, quem não fez, está passando aperto. Está passando aperto porque não tem, ou está passando aperto porque tem um pouco de reserva, mas ainda não sabe como é que as coisas vão caminhar daqui para frente, e isso gera uma insegurança na pessoa, né? Um desconforto horroroso, um desconforto, né? Muito grande. Então a gente vê que as pessoas elas vão ciclando, vão passando por uma série de sentimentos, além do medo, além da culpa, além da raiva. Vem a ansiedade, muitas vezes vem a tristeza, frustração, vem tudo junto e misturado. Mas quando a gente para e dá um passinho para trás e fala assim, gente, se eu não fiz até agora, né?
O que às vezes me dificultava, em termos de sentimento, tomar essa ação, olhar para o meu dinheiro de uma outra maneira que eu conseguisse administrá-lo de uma forma melhor. E existem alguns sentimentos que a gente percebe que eles vão gerando uma certa paralisação nas pessoas se eles estão num grau aumentado. Então, é muito comum, principalmente, eu acho que nas gerações minha para trás, né? Que a Adri estava falando que hoje em dia as coisas estão, as crianças mudando um pouquinho, que a gente se perdia em algumas coisas. Então, fala assim, gente, vamos fazer uma planilha de gastos. Gente, tem pessoa que fala assim, vamos fazer uma planilha, já arrepia os cabelos desse tamanho, porque fica com medo. Fica com medo de olhar para a receita, olhar para esse fluxo de caixa, né? Olhar para essa receita, olhar para aquilo que sai. Porque, gente, quando a gente olha para as coisas, a gente cria, a gente vai olhar para a realidade, a gente vai se deparar com a realidade. E uma vez que a gente olha para a realidade, a gente viu. Isso vai ter um impacto sobre nós também, que muitas vezes nos dão medo. Né, Dri? Então, por exemplo, se a pessoa está com medo, olha, fala, gente, meu fluxo de caixa é esse, tá? Se eu tenho um bom fluxo de caixa, como é que eu vou administrar isso daí? Se eu Mas não e se eu não tive até agora? E se eu não Como é que eu vou tenho, fazer? eu vou ter. E se eu não tenho, isso me dá medo. Por quê? Porque significa que eu vou precisar reformular a maneira como eu lido com o dinheiro. Eu vou precisar me haver com aquilo que eu dou conta. Eu vou precisar me haver com os meus hábitos. Eu vou precisar me comprometer com mudanças de hábitos, né, Dri? Que muitas vezes significa que muitas vezes olhar para si e falar assim, gente, não, eu tenho que me haver com isso daqui, eu tenho que ressignificar esse hábito daqui, eu vou precisar abrir mão de determinadas coisas. Isso, gente, tem um impacto emocional sobre a gente, né, Dri? Porque isso dá medo. A pessoa fica em insegurança. Com insegurança. Outra coisa que eu percebo é, numa relação de casal, muito comum as pessoas terem medo de conversar com o outro e falar da situação financeira real. Não estou dando conta disso, não estou dando conta naquilo. Desculpa, Adri, pode falar, amor. Uma coisa que eu acho interessante quando você fala de casal é porque, às vezes, quando você senta, consegue que a pessoa olhe, vamos olhar, ele olha para a vida dele, e aí a gente aponta aonde a gente deve olhar. E aí entra uma questão interessante, porque a esposa vira e fala assim, ó, peraí, você não vai contar a minha renda não, né, Adriana? Ó, a coisa é assim, o que é meu, o que é dele é nosso. Então, oi? Não, aí eu brinco muito assim, ó, mas você dividiu o corpo, a vida, você não vai dividir o dinheiro? Não, isso não. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar também para isso. Sim. Eu acho que você levantou aqui para mim vários pontos que eu acho assim, muito importantes e muito interessantes, que é a questão de como você está naquele momento que você chega. Né? Quais são as suas emoções? Porque toda emoção gera um impacto na vida financeira. Com certeza. Né? Então, eu gosto sempre de falar, quando fala de educacional, nas escolas hoje, as escolas já estão colocando os menininhos lá, a mãe faz um crédito e ela também tem um chequezinho Flávia, e vai usando. Então, isso é muito interessante. As crianças estão aprendendo a lidar. Mas e a geração que não aprendeu? De 30, 40, 50, a nossa geração, como é que eles vão lidar a partir de agora? Porque tem que ter um resumão, né? Um intensivo para a gente olhar para isso e saber como fazer. E, ao mesmo tempo, eu falo assim, gente, se a gente ficar na culpa, no medo e na raiva, a gente não caminha, que é o que você acabou de nos ensinar aqui. Não vamos seguir. Então, vamos fazer dessa raiva, desse medo, dessa culpa, o que nos impulsiona a seguir, porque ficar quieto não vai adiantar. Sim. Então, eu quero que olhe para isso. E quando a gente pega o casal e fala, vamos olhar? Vamos. Sim, aí começa um outro problema que Desculpa, Adri, é porque eu vou fazer um comentário. Pode terminar, daqui a pouco eu falo. Que aí ele vira e fala assim, ela vira para mim, me chama no particular e fala, olha, Adriana, peraí, minha renda é tal, mas não é para falar não. O que é meu, do meu marido é nosso. É ele que paga as contas, ele é homem, ele que se vira para lá. Então, sim. Olha o peso disso para a gente que está organizando. Não, com certeza, porque isso aí vai envolver uma série de coisas, né, Dri? Só voltando um pouquinho antes da gente entrar nesse tema, porque aí a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre casal, né? Aquilo que está envolvendo essa relação para que se torne uma relação mais leve, né? Para todos os dois, né? E se tiver filho, para os filhos também. Eu queria voltar só um pouquinho antes, que eu acho que a gente vai poder complementar um pouquinho.
Então, quando a gente vai falando do medo, o medo, quando está exacerbado demais, gente, ele paralisa a gente. E no momento que ele paralisa a gente, quando a gente se vê nessa dificuldade, vamos pegar essa dificuldade financeira que é grande, muitas pessoas estão vivendo hoje em dia, né? Então, a partir do momento que eu estou paralisada, eu vou olhando aquele medo, aquele negócio vai, eu falo que vai comendo a gente por dentro. Isso paralisa. Depois, a hora que a pessoa fala assim, gente, para lá, ela entra imediatamente num processo de culpa. Ela começa a se culpar, ela fala, gente, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, e começa Ok, esse vamos falar processo. sobre aplicações. Alguém está pedindo E ali. começa sobre, a gente vai falar, e a gente começa sobre essa questão da culpa sobre si mesma, a gente fica batendo na gente mesma, né? E a não gente tem vai. e a gente tem essa falsa ideia de que se, gente, eu percebi que alguma coisa que eu fiz, tá? Não deu certo, vamos falar assim, deu errado. Eu não gosto muito de usar essas palavras, não, mas Não teve um bom resultado? nas lives elas ficam de uma maneira mais clara. Então, se eu fiz algo e eu falo, gente, esse negócio que eu fiz deu errado, e se eu começo a me bater e ficar naquela autoexpiação, eu tenho essa falsa ideia de que à medida que eu vou reconhecendo os meus erros e ficando preso naquilo, aquele negócio vai resolver. Vai não, gente. Isso paralisa igual. A culpa, num estado aumentado, numa proporção muito aumentada, ela mantém a pessoa num estado de paralisia também. E é interessante que logo depois que isso vem passando, porque é tudo junto misturado, a gente vai separando aqui, mas é um vulco-vulco. A pessoa entra na raiva. Ela fica com raiva dela mesma, ela fica com raiva dos familiares, do outro, ela fica com raiva dela, outro, fica com raiva dos outros, fica com raiva, acho culpado. às vezes das duas coisas, né? Então, é interessante, eu percebo, né, e Milena, a gente percebe muito esse movimento, eu acho que a Adri também percebe isso muito. Quando as pessoas estão com esses sentimentos exacerbados demais e estão numa paralisia de ações, significa que algo exatamente entra em depressão, vem a angústia, vem a ansiedade, né? Então, olha só, quando a gente faz isso, todos esses movimentos, qual é a postura que a gente poderia seguir diferente com eles? Gente, primeiro, a gente não anda sem os sentimentos eles andam junto com a gente. Então, se eu paro um segundo, olho para o meu medo, reconheço que eu estou com medo, olho para a minha culpa, reconheço que eu estou me sentindo culpada em determinadas coisas, qual que é o efeito disso? Bom, se eu reconheço os meus medos, eu vou poder procurar um recurso para eu administrar esse medo, para que ele fique numa proporção que ele vire uma cautela. E adiante do momento que o medo ele vira nessa proporção de cautela, eu consigo caminhar junto com ele, buscando recursos, né, Dri? Claro. Eu te interromper só um pouquinho. Eu vejo que o medo paralisa, a culpa, a raiva, e eu vejo que as pessoas ficam com dedos ou desconfortáveis de procurar ajuda. Quer dizer, se eu estou com medo, que me paralisou, já bateu nas minhas finanças, eu estou todo paralisado, igual um gato, com as 4 patas amarradas quando enfio no novelo de lã da avó. Não tem para onde correr. Ele começa a miar só a hora que as 4 patas estão enroladas. Então, peraí, gente, busca ajuda. Para que existe psicólogo, terapeuta? É para isso. Olha, peraí, eu paralisei aqui, eu não estou conseguindo seguir. Porque lá no escritório não existe como ver uma coisa. Sim, né? Milena. Eu não tenho como seguir. Não, você não tem como seguir? Calma. Eu estou lá fazendo um planejamento financeiro. Vejo que a pessoa paralisou. Olha, você precisa ter a ajuda de um psicólogo nesse período. Por quê? Porque você não está conseguindo seguir. E ele vai te dar um caminho que eu não consigo te dar. A gente não trabalha sozinho, né? Todas as facetas têm que ser usadas. A gente precisa de psicólogos, a gente precisa de profissionais da área financeira, a gente precisa de ajuda quando paralisa. E Sim, saber reconhecer, eu estou paralisado, eu vou buscar um terapeuta para que ele me ajude a seguir. Ou, na minha finança paralisou, eu vou buscar um profissional adequado para fazer isso. Exatamente. Eu acho que precisa, dentro desse medo, ter esse olhar. Tudo bem, você não está dando conta de fazer sozinho, você não está compreendendo as suas emoções, nem compreendendo a sua vida financeira. Vão chamar a gente para olhar para mim? Depois eu caminho de novo sozinho. Perfeito. Não tem problema, né? Perfeito. E eu acho que é isso mesmo, Dri. A partir do momento que a gente vai olhando para isso, vai reconhecendo os sentimentos, a gente vai dando conta de andar junto com eles, que é isso que você está falando. Aí eu vou buscar um profissional para me ajudar no planejamento financeiro, eu vou buscar um profissional para me ajudar num planejamento, numa reestruturação emocional. Organização. Né? Tem alguém falando aí, Vilma, falando só psiquiatra e remédios.
Eu acho assim, se houver a necessidade, por que não, Vilma? Eu acho que tem situações que as pessoas paralisam realmente e precisam de uma ajuda. Então, Sim, quando, por exemplo, eu não sei o que fazer, eu mando para um psiquiatra, eu mando para um terapeuta e ele vai olhar e falar, olha, esse aqui precisa de medicação, esse não. sim, Esse eu consigo, né, Mirelle? sim. A diferença é o seguinte, Vilma, é que o remédio ele é super útil e ele realmente é muito importante em determinados momentos. Mas o remédio é como se a gente fosse reorganizar os nossos neurotransmissores, é como se a gente fosse reorganizar a química, nossa química cerebral. Agora, o remédio ele não vai atuar diretamente na forma como a gente se comporta, ou seja, na forma como a gente vai lidar com os obstáculos que a vida traz para a gente, com os nossos medos, com as nossas dificuldades. Essa parte comportamental, ou seja, de como nós vamos seguir com isso, tem a ver com o lado da psicologia, né? Que a gente aprendeu a olhar para a gente, né? A gente aprendeu a falar assim, gente, espera lá, como é que eu sigo com isso? Como é que eu sigo com isso que eu estou sentindo? Né? Se eu fizer essa escolha aqui, isso aqui vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Qual recurso eu tenho para eu seguir com isso mais leve? Essa parte comportamental é uma parte que ela é muito importante também e auxilia muito no trabalho medicamentoso. Não sei se a gente te respondeu. Respondeu, né? Qualquer coisa você fala pra gente, tá? Volta aí, pergunta de novo. Isso, é isso mesmo, tá? A Dura tá falando que a gente tá ótimo, viu, Dri? Foi um prazer, viu, Duda? Lindinha. Nesse processo todo, a gente estava conversando e vendo a importância de um movimento muito bacana. Que é muito bacana, não. Um divisor de águas é a melhor forma de falar isso. Quando a Adri traz esse exemplo do casal, eu acho que isso coloca de uma maneira muito clara, né, Adri? Eu acho que às vezes o casal, quando chega lá para você, às vezes já chega fervido, né? Ou se, quando chega, eu brinco Já. que às vezes, quando a pessoa chega, ela chega muito desconfortável, se sente muito frustrado, muito aflito, né? E eu brinco que é como se fosse um gato que embolou nos novelos de lã da avó, e enquanto ele está dando conta de tirar as patinhas, ele vai tentando sozinho. Daí a pouco ele amarra de um jeito que ele só mia. Então, quando a pessoa chega, o que eu tento antes de tudo ver? Qual é a emoção que está agora? Qual o sentimento está reinando? Para ver assim, o que dá para fazer com o que tem hoje. Não Sim, adianta pegar milhões de fórmulas, milhões de coisas e tentar encaixar. Gente, tudo o que eu faço hoje tem 0800 no Google. Todas as informações estão lá. A questão é que o medo, a culpa, a raiva ou a falta de conhecimento, porque eu leio e não sei se aquilo está certo, como vou aplicar aquilo na minha vida, né? Mas a informação está disponível. O problema é que quando a pessoa está ali na minha frente, ela está com outras questões que são emocionais, né? sim, E isso vai travando a vida da pessoa, são as questões emocionais. Então eu falo assim, ó, ela só sim, desfoca aqui no financeiro, mas ela tem uma outra base, a estrutura dela não está aqui. Então a gente tem que sim. tentar descobrir qual é essa estrutura para ver, eu preciso passar ele para um terapeuta ou não? E eu quero ver um pouquinho assim, antes de começar, como que é a sua família? Eu gosto de perguntar, você mora sozinho? Você está casado? Você tem filho? Como que é seu pai? Como é sua mãe? Muita gente fala assim, não, eu só quero aplicar o dinheiro, tá? Eu só quero aplicar o dinheiro. Não, eu entendi que você quer aplicar o dinheiro. Mas antes disso, eu quero conhecer um pouquinho de você, né? Vamos conhecer a sua história um pouco, para ver se as atitudes que você está tomando é Tem que coerente com fazer a sentido, história, não né? tem, faz sentido, não faz. Por que ele faz isso? Porque todo mundo é inteligente. As Claro, pessoas tomam claro. as decisões por causa das emoções, mas eles são inteligentes, então tem que tentar entender isso, né? Com certeza, isso aí com certeza, né? O Gustavo está falando que travou a imagem aqui, O Gustavo? som, o O que que som, o é? que Para que é? mim tá tranquilo. A Milene está falando que foi. Bom, a Milene está falando aqui que tem um ditado muito antigo que é assim, Dri, que se a gente não adianta a gente lavar o porquinho e soltar um chiqueiro, No chiqueiro entendeu? sujo. Porque Tem que ele vai começar, voltar tem a que sujar lavar de a novo, casa. né? Tem que olhar o Então, todo, né? uma das coisas importantes, gente, a gente estava falando é o seguinte, antes de apontar o dedo para o outro, é importante a gente reconhecer qual que é a nossa parte naquilo que a gente está vivendo. Tá? Isso não é fácil, gente, mas esse é um movimento que vai nos dar a possibilidade de seguir adiante com aquilo que a gente tem.
né, Dri? Porque se eu tô com o dedo para lá, apontado para lá, como se você tem, a gente estava Tem falando. três apontados para cá. Porque antes eu falava assim, tem um com o dedo para lá, gente, vamos apontar o dedo para cá primeiro. Vamos apontar o dedo para cá primeiro para a gente poder ver como a gente pode seguir com aquilo que a vida trouxe para a gente, né? De dificuldade, de obstáculo. A Adri ainda falou mais engraçado, porque eu achei mais interessante. Se tem um apontado para lá, tem um prato e tem três virados para mim, né? Então, a gente olhar a parte que cabe para a gente na nossa história é muito importante. Por quê? Porque se eu vou sentar lá junto com meu marido, vamos supor, lá de frente para a Adri, eu não vou ficar lá só xingando, falando que a culpa é dele, que a culpa é não sei o quê, que não sei o quê. Eu vou olhar para a minha parte. Então, se a minha parte é tal, como é que eu gerencio isso daqui? Né, Adri? A Adri tem uns exemplos, gente, tão bacana, que eu acho que a gente poderia falar isso aqui um pouquinho. A gente estava conversando sobre isso, e a Adri falou que logo que o cliente chega para ela, ela sempre pergunta para ele, fala assim, aqui, me conta um pouquinho do seu estado, como é que você fala, Adri? Do seu momento emocional atual. Como é que é isso, Adri? Eu falo muito isso porque, às vezes, por exemplo, teve há pouco tempo uma pessoa que eu gosto muito que ele chegou para aplicar um recurso. E ele estava aflito porque o dinheiro não está dando. Eu estou começando pela aplicação, Mirelle, porque alguém já fez uma pergunta sobre a aplicação, eu já marco 2 em 1. Eu vi. Então, a pessoa chega e fala, eu quero aplicar o dinheiro. Ok, tudo bem, pode aplicar o dinheiro. Mas deixa eu conhecer um pouquinho. O que você está vivendo agora? E a pessoa estava vivendo um transtorno. E aquele recurso veio da morte de um parente muito próximo, que era a esposa. E ele estava numa sequência de falecimentos e ele queria aplicar o dinheiro. Então, peraí, qual peso esse dinheiro tem para você? Né? Ele tinha peso de sangue. Alguém morreu para eu receber esse recurso. Então, não foi uma coisa assim muito leve. Porque uma coisa é você chegar e falar assim, eu passei um ano juntando aqui, Adriana, R$500 por mês, chegou agora eu tenho 6 mil, mas não sei o que fazer com ele. Aonde eu vou aplicar? Aí a gente vai orientar, olha, tem um banco intermédio, com R$1.000 você tem 100% CDI. Né? Ou eu tenho corretoras interessantes que eu posso te apresentar e você começar a fazer seu trabalho. Então a gente vai direcionar, mas da onde veio esse recurso? Com que peso veio esse recurso? Como que você está quando você chega, né, para mim? Eu acho que isso tem muito a ver com eu acho que isso tem muito a ver o seguinte também, Adri, como a pessoa toma esse dinheiro que chegou disponível para ela, né? E além disso, né, para onde ela vai olhar, né? Como é que ela vai olhar esse dinheiro? Como é que ela vai direcionar esse dinheiro aí na vida dela, né? Eu acho que isso tem muito sentido mesmo. Tem a ver com uma postura interna. E aí vem essas pessoas das aplicações que a gente tem que entender da onde saiu esse dinheiro, como ele foi constituído e, antes de tudo, por que ele não está conseguindo rentabilidade? Por quê? Qual o motivo? O que está por trás disso? Então a gente vai olhar um pouco para o pai, para a mãe. Qual era o comportamento do pai, da família? Quer dizer, eu falo que criança aprende muito com o que ela vê, não com o que falam, né? Porque às vezes ele viu a postura do pai e da mãe com relação ao dinheiro e aí ele está fazendo igual e não está percebendo o que está fazendo. E eu tô ali olhando, aí quando eu pergunto assim, aí a pessoa fala, não precisa pôr meu pai e minha mãe nisso não. Eu só quero falar com você que eu tenho que aplicar um dinheiro. Eu entendi. Eu só quero saber como que seu pai e sua mãe lidavam com o dinheiro. Como eles aplicam o recurso. Me fala um pouquinho da história da sua família para eu entender a sua relação com o dinheiro. Sim, né? a Adri tá falando... Pode falar, Adri. Então a gente tem que entender um pouquinho também de como que eles lidam com esse dinheiro. Senão eu te direciono para uma coisa que você não vai fazer e vai se sentir incapaz e frustrado. Você não é incapaz nem frustrado. O problema é que você está fazendo igual seu pai e sua mãe, mesmo não querendo fazer, mas está fazendo. Que muitos chegam. Isso tem a ver com uma postura, às vezes, né, Adri, que as pessoas têm em relação aos pais, né? É diferente de quando, por exemplo, se eu olho para os meus pais e falo assim, nossa, papai passou aperto, vamos supor, né? Meu pai passou aperto a vida inteira e eu gostaria tanto que a minha vida fosse mais leve. É diferente se eu chego para Adriano com uma postura e falo assim, Dri, olha só, papai, eu percebo isso na minha casa, percebo que papai deu um duro danado a vida inteira, eu respeito muito eu vejo o esforço dele, respeito muito a história de vida dele, mas eu queria fazer diferente. Você me ajuda? Você me ajuda? Você me orienta aqui? Você me orienta? Como é que eu posso seguir diferente aqui para minha vida ser mais leve? Prestem atenção. Eu vou para a história dos meus pais, mas eu não julgo, eu não critico. Eu estou no meu lugar de filha. Eu faço um bom uso e reconheço aquilo que ele deu. E a partir de agora eu sigo o meu caminho, honrando e fazendo um bom uso daquilo que ele me deu.
Isso, com essa postura sem julgamento e sem crítica, eu estou liberada para seguir adiante, né? Para fazer diferente dos meus pais. Aí eu tô liberada. Agora, se eu entro para Adriana e falo, Adriana, aqui, palhaçada, aqui, ridículo. Não conseguiu mexer com dinheiro a vida inteira, mas eu não aceito isso de jeito nenhum. Que absurdo a pessoa não dar conta disso. E vou cheio de críticas, cheio de julgamento. Gente, a chance que tem da pessoa repetir esse padrão, ela é quase 100%, sabe? Porque o julgamento e crítica, ele cola, sabe? Ele cola a gente. Então, a Milene, primeiro honrar... Eu queria falar uma coisa que a Milene falou lá atrás que eu achei interessante. Ela falou assim, pra quê? Para que eu reservo dinheiro? Eu não sei se eu estou entendendo a pergunta dela, sim, mas isso é muito sério, Milene, para mim, quando eu vejo aqui no dia a dia. Tem pessoas que não juntam dinheiro porque ele não sabe para que ele vai juntar dinheiro. Uhum. Então ele dispõe do recurso dele mesmo, porque eu vou juntar para quê? Eu não tenho projeto de vida. Eu não sei o que eu quero. Eu estou perdido. Então muitas vezes eu falo, as pessoas falam comigo assim, Adriana, eu estou perdida nesse mundão. Aí eu brinco e falo assim, não, você não está perdido no mundão, você está perdido dentro de você. Dentro do seu mundão, né, Adriana? Dentro do seu mundão, aqui, ó. Dentro dessa caixinha aqui que você se perdeu. Nós dentro do seu mundão. Aí dentro. Então eu brinco e faço um projeto de vida. Eu acho que eu já até te mostrei, né, Mirelle? Mostrou, eu faço um projeto para ver se eu consigo situar a pessoa. Para ver se ela consegue entrar ali, descobrir quem é o pai, quem é a mãe, como é que fazia todo mundo. Mas, às vezes, Marilene, tem um exemplo interessante aqui que eu gostaria que você até comentasse, que são aqueles filhos que chegam para mim e toda a culpa da vida dele são os pais. Tem uns de 35 anos e fala assim, não, Adriana, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que eu não consigo juntar dinheiro? Porque meu pai e minha mãe... Desce o sarrafo. Aí você fala, peraí, se você tivesse 15 anos, eu penso, legal. Mas você tem 35 e tá pondo a culpa nos pais ainda? Ainda? Ô, Mirelle, você parou pra mim, tá assim, gente. Vocês estão vendo a Mirelle? Agora voltou. Eu tinha parado pra mim, agora você tá ok. Então, olha. Então eu fico pensando assim, peraí, que hora que ele vai assumir a responsabilidade? Eu não sei como que é isso dentro da psicologia. Mas pra gente que lida com dinheiro, é um trem que você fala assim, peraí, você tem 35 anos, você tá pondo a culpa no pai e na mãe? Sim, como é que é isso, Mirelle? Sim, a Milene tá colocando assim, que é exatamente isso. A pessoa, ela fica na exigência dos pais. Ela tá projetando para os pais algo que é dela. Né? Ela está conectada provavelmente com alguma frustração que ela teve lá atrás na infância dela, como criança mesmo, porque esse é um posicionamento de criança, de birra, de frustração, de terceirização de algo que não é dela, está na exigência com os pais, né? Está na crítica, está na exigência e está fora do lugar de filho. Isso trava a vida. Não está guardando dinheiro. Isso, óbvio que não, porque isso trava a vida de todo mundo, de todo mundo. Nem colocou alegria de adulta. Só um pouquinho. Oi, Stefânia, que saudade! A Mi colocou aqui, alegria de adulta é missão cumprida. Sim, alegria de adulta é missão cumprida. Então, isso tem a ver com isso, Dri, tem a ver com a postura, com o lugar com o qual eu ocupo quando eu olho para os meus pais. Sim, se eu estou ocupando o meu lugar de filha, é aquilo que eu falei anteriormente, se eu estou seguindo e fazendo um bom uso com aquilo que eu recebi dos meus pais, posso fazer do meu jeitinho, gente. Não preciso fazer do jeito dos meus pais, não. Se eu tenho essa postura correta de respeito, eu estou liberada para fazer do meu jeitinho e ter uma vida mais leve. A melhor coisa que vai orgulhar pai e mãe é que nós tenhamos uma vida mais leve. Dá mais sossego para os pais da gente. Odri, você estava me contando anteriormente uns negócios super legais, que eu acho que vai de uma coisa bem prática. Vamos lá. Que eu acho que é bacana. Que a gente estava falando desses momentos, né? Essa questão de dívida e tal, que as pessoas falam assim, gente do céu, a hora que eu vejo, estou com um cartão não sei o quê, tá tudo estourado. E você falou assim, que eu acho uma pergunta que eu achei bacana, você falou assim, que ponto de dívida que você tá? Né? Que você falou que é um gancho para você começar a trabalhar. Porque eu tenho que entender assim, quando eu falo que estou olhando o momento atual, eu olho toda a situação e olho a dívida. Que pé da dívida você está? Que ponto você travou? Porque é interessante. Depois eu respondo, Mi, o que você perguntou aí a respeito das 4 casas, eu volto no exemplo. A Fê perguntou também. Então, a da Fê eu pedi, mas a da Milene, se puder voltar, eu falo aí, gente. Vamos entender a dívida, né? Vamos dar um exemplo. Você tinha reserva para um mês. Já passou um mês da quarentena aqui e o seu dinheiro acabou. Você usou todos os cartões de crédito e acabou o dinheiro. E agora? Eu vou para onde, Adriana? Eu começo por onde? Então, a gente tem que entrar e olhar um outro ponto.
Olá, tudo bem, mãe da Mirelle? A primeira coisa que a gente tem que olhar é o seguinte: qual a dívida mais cara? A dívida do cheque especial. Depois a dívida do cartão de crédito. Porém, gente, o cartão de crédito ele já está tão sucateado de tanto todo mundo bater nele na justiça e negociar valores que a gente consegue negociar isso. Deixa esse cartão de crédito para lá. Pega o cheque especial, temos que resolver o cheque especial. Agora, quando eu falo resolver o cheque especial, qual a primeira atitude das pessoas? Então, eu vou pegar o empréstimo e pagar o cheque especial. Ok. Mas antes de você pegar o empréstimo, vamos olhar. Você tem alguma joia na sua casa? Anel, brinco, o que você tem? Porque, de repente, um dinheiro mais barato, a gente penhorar isso na caixa. Você pega o recurso e a gente ganha fôlego por um prazo à frente para ver o que vai fazer. Então, você ganha um fôlego para seguir. Né? Aí depois daquele, já fiz com menor juros, ok, agora o que eu posso fazer? Agora vamos pegar um empréstimo de verdade. Só que não é no banco que você atua, porque aquelas pessoas já te conhecem, elas te julgam, elas acham que como se você fosse um bobo e não entendesse. Rodri, Não você me falou interessa. também dessa coisa que às vezes a maioria das pessoas não param para pensar, que às vezes o próprio gerente tem que bater meta num negócio assim que você me falou, O e às vezes quer gerente te bate empurrar a uns meta e negócios vai, que na nem é sempre primeira é ele melhor te, para você, né? primeiro ele deixa você estourar o cheque especial. Ele está vendo que você está usando, está quietinho. A hora que você estoura, que passou do seu limite, exemplo, seu limite é 3 mil, você estourou os 3 mil, agora ele começa a alertar, porque você não está pagando, então ele ficou com medo. Aí ele te liga e te oferece um empréstimo. Espera, não pega o empréstimo que ele está falando. Pega as caixas e anota. Vamos lá olhar na caixa, se eu for pegar uma joia e penhorar uma joia, como é que fica? Qual o custo? Agora eu vou em bancos que eu não tenho conta e olho qual é a taxa. Eu olho todo o mercado. Porque normalmente as pessoas têm conta o quê? Bradesco, Santander. Gente, tudo bem. Olha as taxas aí, vai para aquele banco que você não tem conta, vai para o Banco do Brasil, vai para a Caixa Econômica, vai para o Banco Inter. Procura todos os A Fê bancos. perguntou qual que é o Banco Inter, se é Inter médio ou Inter sei lá o quê. É o do intermédio. Ele tem uma taxa ótima para quem aplica, gosta de um CDI, de uma renda fixa. Ele é ótimo. Com R$ 1.000 você consegue 100% da renda fixa. Se você for olhar no Banco do Brasil com o mesmo valor, você consegue 80%, 70% do CDI. Se quiser, depois a gente pode explicar sobre isso, mas eu acho que vai entrar em outra seara. Mas se quiser, a gente pode explicar o que seja esses índices para as pessoas não ficarem tão perdidas. Mas só concluindo o empréstimo, esse também, Nubank, também é ótimo. Todos esses bancos que vocês não pagam tarifa, aproveitando o ensejo que alguém falou e já dá esse toque. Gente, para que vocês estão pagando manutenção de conta? Isso é uma fortuna. É uma fortuna. Por que que você... Primeira coisa. Eu amo Itaú, Adriana. Eu amo o Banco do Brasil. Eu não sei sair de lá. A gente vai que ama fazer o outra banco, é live engraçado, depois, né? que hoje não vai dar tempo de falar tudo. O pessoal tá falando Tá, que quer mas mais dicas, então, a gente segue semana muita que vem. pergunta. A gente pode seguir com outras dicas. Sim, a gente Mas segue. se eu falar essa, todo banco tem um canal digital. Ligue para o seu banco e fala, eu quero ir para o canal digital. É a primeira atitude. Você não quer sair do seu banco? Vai para o canal digital. Você vai ter uma quantidade de serviços que você pode usar e você não paga nada. Tem gente que não sabe disso. Não quero, eu não estou nem aí para o banco. Não? Então, olha, o Inter tem vários bancos hoje que não te cobram nada e você faz todo o seu serviço, pessoa física e jurídica, sem pagar um centavo de manutenção. Isso fora que você pode até emitir boleto. Ponto. Vamos voltar ao empréstimo e encerrar, senão depois vocês não compreendem o assunto, quem está na fila de entender o empréstimo. Eu estou super amando aqui, que eu quero a gente não deixar, porque a gente está falando passa tão mais rápido o tempo do que a gente imagina, e tem umas dicas super bacanas para a gente ir falando. Então, vamos lá. Então, só resumir, gente. Termina. Olha todos os bancos antes de fazer qualquer empréstimo. Vale muito a pena. Pega a tarifa, leva para o seu gerente e fala, o banco tal me deu tanto, você vai me dar melhor? Aí eles não vão te dar papel escrito, eu já sei, mas você anota e chega lá e fala, se não, faz outro. Exatamente. Que bom, Lidiana, a gente faz, eu vou ter A gente vai fazer outra fazer. live. Semana que vem a gente faz mais, porque essa aqui não vai dar para falar nem 0,25 De tudo. que a gente separou. Mas vamos com o que vamos. Me fala do que você quer que eu fale. Feliz. Vamos pontuar. Drizoca, tem umas coisas que eu acho que vai ser super bacana para a gente poder ajudar as pessoas gente, com dicas. CDI, fala. Tá bom? Então, olha lá. Você estava me falando umas perguntas que você vai fazendo para as pessoas que te procuram, e a gente foi alinhando as perguntas com a questão emocional. E eu vou falar do meu jeito, você fala do seu, Dri, tá, que eu dei o nome de inventário de comida. Como é que esse trem
Gente, esse trem é demais. Fala aí, Mirelle Dri. achou isso ótimo. Eu acho isso fofo também. Eu anotei inventário de comida. Como é que você fala, Porque é Dri? assim, gente, imagina que você está sem dinheiro. Você tem que inventariar a sua despensa. Para de ir para o supermercado, você não tem dinheiro. Para, vai lá e olha a sua geladeira, o que que tem na geladeira. Vai lá na sua despensa, o que que tem na sua despensa. O que que eu faço com o que tem. Os meus clientes eu até falam que tira uma foto e me manda. Eu vou fazer um cardápio. Porque, gente, você quer economizar dinheiro? Faça um cardápio de comida da sua casa. Deixa de segunda a sábado. Domingo você faz uma graça, mas de segunda a sábado segue um script de comida. Isso é ótimo, todo mundo emagrece e economiza dinheiro. Então você vai lá e olha, eu tenho pessoas que eu visito que tem 10, 20 latas de milho na despensa. O que você vai fazer com tanto milho? Gente, me explica. Aí o que eu faço? Eu pego todas as receitas que tem com milho e mando para a pessoa que, olha, vão gastar esses milho, não compra mais nada, vão gastar Antes esses de milho. comprar, né, Dri? Antes de comprar, porque às vezes você vai no supermercado só complementar as receitas daquilo que tem. E, gente, pasme, tem gente que viveu 20 dias sem comprar nada. Porque o que Isso, eu fiz? Tira a foto da geladeira, tira a foto da despensa, vamos inventariar o que tem, vamos olha que gastar o que tem. bacana. A hora que acabar tudo, não tem nada, agora a gente vai fazer compra. Como? Consciente. Quantas latas de óleos eu gasto no mês? Quanto é o correto? Então a gente vai alinhar Como vai nutrição, usar? educação e o gasto, porque às vezes a gente gasta de ansiedade, de nervoso. Então vamos ajustar, gente. Vamos Isso, voltar. É uma dica perfeito. simples. Vai na sua despensa agora, inventaria a sua despensa, vê o que tem e vê o que tem de receita com relação àquilo que você tem. E tenta ir trocando os Perfeito. ingredientes pelo que você tem para ficar mais em Perfeito, conta, perfeito. né? E é interessante, né, Dri, que à medida que a pessoa vai fazendo esse, o que eu estou chamando de inventário de comida, é uma forma que ela tem também de começar a se deparar e olhar para a realidade que ela tem. Porque às vezes as pessoas ficam presas muito na reclamação. Eu estou reclamando que eu não tenho isso, eu estou reclamando que Isso eu quero mesmo, comprar Flavinha. isso, eu quero comprar isso, não dou conta. E a pessoa fica tão presa na reclamação que deixa de fazer um bom uso daquilo que tem. Porque, gente, fazer um bom uso, olhar para a realidade, é a possibilidade de seguir adiante, de sair daquela paralisia inicial, né, Dri, que a gente estava falando, E é né? verdade. Então, Não saber como seguir não é um saber jeito de como seguir. seguir. Olha a Então, sua dispensa, gente. Começa pela eu, dispensa. eu achei essa história de inventário de comida, gente, o máximo. Porque, Ó, isso mesmo, teoricamente, é uma coisa Fabiana. Diminui o simples. desperdício. Sim, teoricamente é uma coisa simples e que vai te conectar com um movimento interno e uma ferramenta poderosíssima que vocês vão poder utilizar em vários contextos na vida de vocês, que é seguir adiante com aquilo que a vida está disponibilizando para vocês no aqui e no agora. Sairmos um pouco da reclamação, irmos para a ação com a concordância com aquilo que a gente tem. Sabe? Agora tem outro exemplo legal, gente, que eu adorei. Que é Só o falando do seguinte, emocional que a Mi falou aí. Ô, Mi, você tem razão. Há ganhos incríveis. Faz esse inventário da geladeira, por quê? Ele ensina um monte de coisa para os filhos com isso fora aqui. Chega e fala assim: o que você quer comer, filhinho? Com isso aqui. Ou, hoje, eu brinco sempre e falo assim: coloca um dia para cada membro da família. Segunda é o dia da Mirelle. O que a Mirelle gosta de comer? isso. Isso, mas com o que tem no inventário. Faz para Inclusive, ela. pausa, porque quando faz isso, a Adri está falando uma coisa que o movimento disso que é, eu olho para mim e olho para todos. Eu olho para todos os que estão na minha família, que compõem. Então, eu tenho um olhar amplo e inclusivo. Gente, isso une as pessoas. Isso a família ganha força para seguir adiante. E a pessoa ganha força como ela mesma e une, né, Dri? Anda junto. Une. Ô, Une a Dri, família, o une a marido fica mais família. queiroso daquela mulher, porque ele vê assim, ela está engajada, Isso, os filhos se sentem isso. participantes, que eles falam, ó, que legal, que a mãe chega e fala, hoje é o dia seu, Dri, hein? O dia da sua comida. aqui, se sente olhado, né? Se sente Todo mundo amado. se sente cuidado. É um Exatamente, sentimento gostoso entre eles. Eu que assisto de exatamente. camarote, acho lindo. Uma coisa que eu acho super bacana também, Dri, é quando você me contou do armário de roupa. Esse é legal. Ô, gente, do armário, vamos falar do armário. Eu brinco, Mirelle, que eu não aceito um cliente, e isso é uma verdade, sem antes ele organizar o armário dele.
E aí tem gente que acha aquilo muito louco, né? Não, eu vou mandar a minha empregada arrumar. Não, não, não é a sua empregada, é Não você. vale. Não vale a empregada, não vale a esposa. O marido vai cuidar do dele e a esposa vai cuidar dela. Vamos olhar. Por que que a gente tem que olhar para essas roupas? Não é só organizar a roupa, é verificar que personagem que eu estou criando com essa roupa. Ele se sustenta? Faz sentido esse personagem? Porque tem gente que vê uma roupa de festa e se sente o executivo chique, elegante, poderosa, a mulher que vai parar o trânsito e compra a roupa. Mas você tem uma festa para ir com essa roupa? Não, você não tem nenhuma festa. Você perdeu o juízo nesse momento. Você entrou na emoção, comprou uma roupa que está no seu armário, ó, anos, porque você queria criar um personagem. Então vamos entender, a gente tem que ser para depois vestir o personagem. Você está querendo, sem ser, vestir o personagem. E aí então, é que eu acho, só um momentinho dele, só para pegar o gancho aqui rapidão. E aí é que eu acho fantástico essa história do armário, porque aí é uma possibilidade de nós olharmos para dentro da gente, para a gente olhar e identificar quem somos nós, o que é importante para a gente. Né? É um olhar para dentro. O olhar para o armário, gente, não é um olhar para fora, não. Isso mesmo. O olhar para dentro é um olhar para o armário é um olhar para dentro. É uma possibilidade de conhecimento interno muito grande, né, Dri? É um momento, Mirelle, que às vezes ele não tem de parar, porque é uma tarefa. Faz parte do planejamento, é uma tarefa. Se você não cumprir, você não pode seguir. Dri, então a gente fica indignada. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Se você não fizer isso, eu não vou conversar com você, eu não vou trabalhar com você. Por quê? Porque é um momento que você vai parar, olhar para o seu armário. Gente, é tanta possibilidade que sai quando a gente senta e olha para o armário, porque você vai olhar externamente o que está internamente. E aí a gente vai ter uma iniciativa. Olha, dá para vender roupa, dá para mudar a postura, como eu estou no mundo financeiro, eu não preciso daquilo tudo. Tem gente que olha e fala assim, não, eu tenho uma tonelada de roupa baratinha, se eu precisar sair, eu tenho que comprar. Então às vezes é melhor entre você comprar uma blusinha de R$10, comprar 20 de R$10, que tem um moço financeiro que fala assim, as brusinhas, chega dia 5 é o dia de recebimento, o povo compra milhões de brusinha. E não vai durar, brusinha barata. E aí, quando chega, é um barato que sai caríssimo, porque na hora que você vai sair, aquela roupa não tá boa, ela tá desbotada, ela tá relaxada, ela tá feia, com 2, 3 usos. Será que não é melhor você juntar R$200 e comprar uma boa blusa? Eu não tô falando que é o valor que faz a blusa. O que eu estou dizendo é que o valor tem um sentido, tem um porquê de certas coisas terem um custo. Tem um pra quê, exatamente. Tem, e se eu compro uma coisa melhor, eu economizo. Então, gente, eu peço também para olhar a gaveta, Mirelle, de cueca, de calcinha. Sim. As pessoas acham engraçado, porque eu falo assim, adoro. Olha lá, gente, olha a calcinha. Ela tá relaxada, ela tá feia, ela tá bonita. Como é que ela tá? Porque como é que tá a sua relação pessoal? Você com você. Consigo mesma. E você com a sua sexualidade com o outro. Exatamente. Você sairia com alguém com essa exatamente. Calcinha? Isso eu brinco. Gente, ou aquela cueca relaxada, gente, que ela fica bamba no... Isso é muito bacana, porque você vê, às vezes, olha para você ver, às vezes nós somos seres humanos muito, assim, a gente utiliza um recurso muito grande quando a gente quer passar a perna na gente mesmo. Quando a gente não quer tampar o sol com a peneira e não vê as coisas como elas são. Gente olhando pro armário da gente, fazendo assim, não tem jeito, tá escancarado, você tá me entendendo? O negócio fica escancarado de um jeito, né, Dri? O negócio fica escancarado de um jeito que fala, gente, essa sou eu. Essa sou eu. Eu tô investindo tanto nisso aqui e não tem um propósito. De repente, se eu organizar de uma outra forma, investir em outro lugar, isso vai me trazer um retorno que vai ser mais coerente com aquilo que eu estou precisando na minha vida agora. Né, Dri? E parar de criar personagens e olhar para mim quem eu sou mesmo. Tem gente que tem uma descoberta incrível, que eles veem que eles são pessoas maravilhosas e estão presas numa coisa que não tem nada a ver. Sim. E tem outros que falam assim, nossa, dá para eu dar uma upgrade, eu consigo ser uma pessoa melhor. Claro que você consegue, claro. Todo mundo consegue. Então, vamos melhorar isso. E às vezes, como eu não sou psicóloga, né, eu trabalho o externo para tentar mudar o interno. Vocês têm a manha e eu estou no externo para tentar resolver o problema no prático ali. Né? Rodrigo, então, mas você sabe... desses artifícios. Sim, mas você sabe que quando a gente consegue ir identificando esse externo, eu consigo fazer esses investimentos com uma coerência maior com quem realmente eu sou, com aquilo que eu preciso. Isso é que é bacana. E a gente começa a limpar o olhar.
uma coisa que eu vejo muito quando Ampliar, você né? tira, né, tudo do armário e coloca, eu falo assim, tira tudo, põe na cama, põe uma cadeira, sem Isso. julgamento, sem crítica e vê que sentimento vem. Aprenda a sentir. O que é que você sente quando você vê aquele tanto de roupa ali? É um personagem criado, aí uns falam que gastar Para demais, que o outra... serve, né? Qual que é a utilidade daquilo, né, Eu Dri? falo, gente, para de criticar, é só para sentir. Ninguém tá mandando você Sim, julgar ou criticar. sim. Sinta o Não, que que vem no seu peito, isso. no coração, É né? isso E mesmo. olha para essa roupa com isso, para que a gente consiga trabalhar o interno. Vamos organizar de novo. Será que você precisa? Eu faço a caixinha do desapego, que eu brinco sempre, põe uma caixa assim, de desapego, vai arrumando. Aquela roupa não serve mais, agradece ela que ela serviu até hoje. Põe na caixinha do desapego. Ela tem utilidade. Odri, você sabe que com Tem. isso a gente vai expandindo para os sentimentos, para as emoções também, que depois numa próxima live a gente vai falando um pouquinho disso daí também, né? De ir reconhecendo quais são os sentimentos que são úteis, quais são as posturas que são úteis e quais as que não são, né? Você vê que tá tudo casadinho uma coisa com a outra. Tá tudo interligado. A Flávia tá falando ali. Dri, mas você tem uma visão e uma sensibilidade. Eu acho que é impossível você falar de finanças e não entender e ter um olhar e Mais uma amplo, né? sensibilidade É, mais que não amplo. é mais ampla. É impossível É, olhar não só a consegue. conta, porque todo mundo sabe fazer conta, Flávia. Um em um são dois, todo mundo sabe. O problema é qual emoção me faz ver que eu dou conta que um em um não é dois mais. E aí eu gasto, ganho 10, gasto 12. Odri, ainda tem outra coisa, né, que a gente estava conversando mais cedo agora um pouquinho. Quantas vezes você fala com as pessoas, Obrigada. você dá o direcionamento para elas e as pessoas não conseguem fazer? Quantas vezes você fala, gente, então tá, vamos passei por essas fases, passei por tudo isso, mas a hora que volta a pessoa ainda não andou, a pessoa ainda está repetindo padrões que julgava, a pessoa está presa em emaranhados, às vezes repetindo histórias que às vezes vêm lá de trás da família dela. Gente, quantas histórias às vezes repetem de geração em geração, né, Dri? E História de tem medo de falência. largar, medo de mudar. Sim, É sim, engraçado, rola um tem. medo da mudança. Rola um Por medo mais de que ele veja que vai ser bom, ele tem medo. E fica Rola um no medo de medo. mudar, Adri. A gente não vai ter tempo de falar sobre isso hoje, que o nosso tempo está Tá. acabando. Mas só para dar Ah, sim. dar um ganchinho aqui para a próxima, o que que acontece? Rola um medo de mudar, assim, porque existe uma fidelidade. O ser humano gosta de se sentir pertencente. E principalmente pertencente à nossa família de origem. Isso dá uma sensação para a gente de segurança, de proteção, sabe? Então, às vezes, fazer Conforto, diferente, né? conforto, né? Então, às vezes, a gente fazer diferente do que faz a nossa família faz com que a gente se sinta de consciência pesada. Então, é mais ou menos assim. Gente, por exemplo, vamos supor que na minha família todo mundo tenha pouco dinheiro, vamos supor. E vamos supor que deu o azar de ganhar dinheiro demais. Gente, Obrigada, amiga. isso ao invés de me dar qual que é a sensação que vocês acham que eu tenho? Que eu teria se isso fosse a verdade, né? Eu com muito dinheiro e ninguém da minha família com dinheiro. Ou seja, eu tenho algo bom, porque eu tenho muito dinheiro, mas a sensação interna é de peso, porque só eu tenho. Na minha família Ô, ninguém tem. Isso Mirelle, me dá um incômodo, aperta a roupa, entendeu? O negócio fica, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer com esse trem? Aí, o ser humano é muito interessante, porque é aquilo que eu falei antes, ele dá um jeito. Para se sentir pertencente e ficar de consciência leve, o dinheiro não fica, ele vai falir, ele vai adoecer e precisar de gastar com qualquer outra coisa. O medo paralisa exatamente, mamãe. Né? Então, os seres humanos estão. As coisas, como a Adri usou a questão do novelo de lã, é bem isso, né, Adri? A gente pode falar sobre um pouquinho sobre isso mais numa próxima live. podemos, Paralisa amiga. demais da conta e as pessoas vão ficando cada vez mais presas naquilo Presas. ali e o negócio não anda. Né? Gente, eu queria dar um último. Rodrigo, vamos fechar aqui Aqui essas em 6 dicas. minutos, fecha? Fecha e eu não consigo salvar. Então vamos aproveitar que o povo está preso dentro de casa? Gente, arruma os armários. Uma dica que eu dou, arruma os armários, inventaria a geladeira e a despensa e Outra muda coisa. os móveis de lugar. Eu Do ia seu falar olhar mudar. eu ia falar isso. Bom. Aquela hora Porque que já que tem que ser rapidinho, muda o móvel de lugar, gente. O seu olhar vai mudar. Porque, gente, é isso. A Adri falou assim, gente, não vamos gastar com móvel. Mas você pega a cadeira daqui, e a gente estava conversando, ela, por exemplo, eu viro a cadeira para lá, ela, ó,
vi uma tomada que eu nunca tinha visto antes, ontem. Você estava falando. Nunca reparei essa tomada. Tá vendo que tem que Então, mudar? sim, isso do ponto de vista prático, na emocional, o que que é? Gente, eu posso mudar o meu olhar para aquilo que eu estou vivendo. Eu posso usar uma outra lente para a realidade que eu estou vivendo e seguir adiante com ela, fazendo um bom uso de todos os recursos que eu tenho disponíveis, né? Os que eu conheço, os que eu não conheço, eu busco informação, mas aí vocês já vão estar em movimento. Gente, a vida, ela caminha em movimento. Caminhamos tudo juntinho, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E depois, uma semana que vem, se a Adri topar, a gente faz uma... Claro. A gente fica mais um pouquinho. Gente, se vocês quiserem dar um retorno do que ficou para vocês nessa live, ainda tem muita mais coisa para a gente falar, mas foi o que a gente deu conta de falar hoje, né? Se vocês quiserem colocar, né, uma palavra, o que foi útil para vocês, viu? Se vocês quiserem sugerir... Para mim, de grande colaboração, para entender como que vocês sentem quando vocês escutam isso. Se vocês quiserem, a da Fê tá falando, volta, Adri. Se vocês quiserem sugerir temas para a gente estar conversando semana que vem, né, Dri? A gente vai conversando. Meninas e meninos, Cristiana! Olá, Cristina! Gracinha! Da última viagem que eu fiz, é uma fofa. Que você veio para cá? Não, é que eu fui para ir errado, né? Deportada. Mas que eu fui parar no Chile, que eu estava na Argentina, ela tá aqui, que gostoso. Porque eu moro aqui no Chile, não contei com o povo. Gente, obrigada de coração a todos vocês que estiveram com a gente essa tarde. Vamos organizar outra, né, Dri? Tchau, vai ser um prazer, gente. Ver se a gente eu vou adorar. A gente segue adiante, que ainda ficou muita coisa. A gente vai falar muita coisa. Pra conversar. Eu sou grata, Cristina. Pesada. Obrigada. Beijo no coração. Dri, meu coração tá feliz, saltitante aqui, pulando. Muito obrigada. Foi uma honra te ver. Eu que agradeço. Viu, pela participação. O Davi! Oi, Davi! O Davi! Gente, tchau, Mariana Murta. Eu sou grata a vocês. Gente, muito obrigada, viu? O negócio sai do ar agora? A gente vai conversando e ele acaba? Não, eu encerro aqui, aí daqui a pouquinho a gente conversa. A Mirelle avisa sobre a próxima, que está perguntando aqui. Sim, então, a gente vai. A Mirelle que avisa. A gente vai avisar. O prazer foi meu, quem falou aí. Muito obrigada. A Adriele ali, foi muito bom. Obrigada, Adriele. Gostosinha. Tem muita gente gostosa aqui, que delícia. Sim. Uma honra. A honra foi minha, gente. Nina, beijo, amor. Fê, um beijo grandão. Marina, muito obrigada. Mãe da Marina que esteve aqui com a gente, muito obrigada pela colaboração. Obrigada de coração a todos vocês. Beijoca!